gente começar no nosso tema de hoje, vamos conversar um pouquinho. Aí a gente entra no tema. O que nós recebemos dos nossos pais quando criança? O que vocês acham? Pode falar. Vamos fazer dinâmico, pequenininho. Amor e orientação. Amor, orientação, valores. O que mais? Você não dá nada para os seus filhos? Presentes. Presentes. Disciplina. Disciplina, exemplo. Daniel. A educação. Olha quanta coisa importante que a gente citou aqui, que a gente recebe dos nossos pais, né? Alimentação, cuidado, carinho, tantas coisas aqui que a gente falou. E o que será que pode acontecer com alguém que cresce sem pais? O que vocês acham que pode acontecer? O que vai faltar, né? A gente já falou tudo que a criança recebe quando a gente tem os nossos pais nos criados. E quando a gente não tem, o que falta? Falta amor em primeiro lugar. Falta amor. O que pode acontecer com uma pessoa que cresce assim, né? Que nunca teve tudo isso que a gente citou, que a gente recebe. Fica inseguro. Segurança, falta de direcionamento na vida. Sem identidade. Sem identidade. Né? E aí essas coisas podem nos levar, podem levá-los a caminhos que às vezes a gente não entende, a gente julga sem saber realmente um histórico. Não que há justificativa, porque a gente sabe que a nossa bagagem influencia, né, espiritual nisso, mas a gente começa a abrir um pouquinho essa percepção de que não é o julgamento. Uma pessoa que cresce sem tudo isso que a gente falou e cresce com os outros sentimentos de insegurança, sem direcionamento na vida, pode terminar, né, pode se ir por um caminho de drogas, de roubo, de crimes, porque não teve realmente um direcionamento. Todos vão fazer isso? Não, mas tem chance, né? Porque a gente faltou tudo isso que a gente falou. Então, qual que é a importância da convivência familiar em nossas vidas? Imensa. Imensa. A família é a célula mata da sociedade. Célula mata da sociedade. É muito importante porque eu perdi minha mãe bem nova. E hoje, né, depois de 40 anos, nossa, eu faço, aí agora que eu tô longe da minha família, né, eu faço tipo uma revisão, assim, sempre dei valor pra eles, mas agora que eu tô longe, eu vejo ele com outros olhos, assim, que eles sempre tiveram ao meu lado, nesse tempo todo. Não digo só meu pai, mas, tipo, meus irmãos, primos, minha tia, é tudo mesmo. Então, se você pensa assim na sua família, e aí você... É que a gente às vezes não reflete sobre isso, mas é uma questão da gente pensar qual que é a importância da convivência com a família, o que me deu? Aí a gente cita alguma coisa. Não tem como a gente não ter algo positivo para citar e importante sobre essa convivência familiar nas nossas vidas. Né? O que seria a gente sem esse laço de nenhuma forma? Então, como a Ivone citou ali, Deus criou a família para que a gente pudesse ser cuidado, protegido, alimentado, para que a gente pudesse ser encaminhado na vida e crescermos adultos saudáveis, produtivos para a sociedade. Então a gente pode dizer que a família é uma oficina necessária, essencial para a nossa evolução espiritual, porque tem muito aprendizado, né? De todos os sentimentos, tantas coisas. Tá. Muito bem. Vocês estão indo muito bem. Então agora, quem são nossa família? Vocês acham? Quem que é família para você? Pais, irmãos. Pai, irmãos. Quem mais? Tios, avós. Amigos. Amigos mais próximos. Amigos de verdade. Amigos de verdade. Marido, esposa. Família. A família é filho o resto da vida. Primeiro que a A gente gente assinou, não fez família. Então, por que trazer, né? Isso daqui. Vamos perguntar para Jesus. Olha o que ele respondeu. Primeiro, Jesus mesmo perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E em seguida,
apontou para todos que estavam ali e disse: Eis a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que vocês entendem disso aí, dessa resposta de Jesus? Todos somos. Somos todos irmãos, somos todos irmãos. É o conceito da família universal. Da família universal, da família espiritual. Por que todos nós somos irmãos e irmãs? Porque somos todos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Então Jesus deixou muito claro aqui pra gente, né, nessa fala dele, que a família não é apenas composta de laços consanguíneos. Ele fez, como o irmão falou, Deus é o nosso Pai, que nos faz irmãos um dos outros e que nos formamos uma família. Então aqui tem um conceito, uma descrição dessa família universal, dessa família espiritual, diretamente como ensinamento do nosso Mestre Jesus, que vai além nitidamente de laços consanguíneos. Então, obviamente que a gente ainda não consegue colocar em prática tudo que a gente aprendeu, né? Estamos aprendendo sobre o Evangelho de Jesus. Mas esse conceito de família já é algo que a gente já conseguiu aprender um pouquinho, porque em muitas ocasiões a gente elege uma pessoa que não tem o nosso sangue como nossa família, né? Todos nós temos os amigos especiais, aquele amigo especial, aquele tio, tia, que você chama de tio e tia, mas que não é da sua família biológica, mas você, no seu coração, consegue e considera a pessoa como sua família. Então, todas as vezes que a gente estende esse sentimento aos que não são dos nossos laços sanguíneos e nós consideramos como família, nós estamos seguindo isso aqui que Jesus nos ensinou, que eles são os meus irmãos, é meu pai, é minha mãe, é minha irmã. Então, a gente já consegue colocar em prática um pouquinho disso. E com isso a gente conclui o quê? Que para a gente sentir amor, não precisa ser necessariamente do nosso sangue, né? Até porque tem tantos laços que a gente ouve falar de, né? É raro, mas acontece, crianças sendo trocadas, aí depois você descobre que o seu filho biológico era aquele, mas você ama intensamente aquele que não é seu filho biológico, porque você criou, porque você participou, né? Então a gente vê que o amor transcende aos laços consanguíneos. Então tá, então com essas reflexões sobre a importância da família em nossas vidas, né, e quem são os nossos familiares, a gente entra no tema de hoje, que vamos falar um pouquinho então sobre filhos adotivos. Alguém aqui é adotado, conhece alguém que já foi adotado? Conheço. Conheço. Você também conhece? Na minha família, muitos adotados. Mais alguém? Já conhece também? Ó, Dani. Então a gente tem, né, vários, então que bom você ver mesmo. A gente sempre vai ou conhecer alguém, ou ser aquela pessoa, ou conhecer alguém que conhece, né? Então que bom ouvir isso daí. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro, só para a gente dar uma pincelada em algumas estatísticas, só para a gente warm up para o nosso tema, tá? Estatísticas sobre órfãos no Brasil e nos Estados Unidos, né? Vamos trazer esses dois países, que é o que a gente tem mais contato. Depois a gente vai explicar melhor alguns termos daqui. Mas crianças em foster care, então isso aqui é nos Estados Unidos. Hoje, é uma estatística de hoje. Nós temos 370 mil crianças no foster care. Mas nós temos 1 milhão e 500 famílias querendo adotar essas crianças. E por ano, aqui nos Estados Unidos, se adota 135 mil crianças. Então, primeiro, os Estados Unidos é o país que mais adota no mundo. E os Estados Unidos adota não só daqui, como de diversos países. E o americano não escolhe muito o perfil da criança. Então, guarda isso que depois a gente vai falar sobre isso. Agora vamos para o Brasil. No Brasil, temos 32 mil crianças no orfanato hoje. Mas temos 35 mil famílias querendo adotar criança. Só que apenas 4 mil crianças estão aptas para serem adotadas. Então você veja a diferença. E aqui no Brasil se adota 3 mil crianças por ano, é a média. Então entendendo alguns números aqui. Primeiro,
No Brasil, só de você ver que tem 32 mil crianças, mas só 4 estão aptas para ser adotadas, a gente já vê aqui um problema na justiça, no processo judiciário do Brasil. Porque aqui nos Estados Unidos não é fácil você destituir o pai e a mãe do direito sobre o filho, tirar o pátrio poder. No Brasil é muito mais difícil. Aqui você vai, né, pelos processos da justiça, tem todas as coisas que tem que fazer, todos os trâmites, e aí é destituído. A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que aqui o processo anda, o processo goes through, ele corre. Então, quando nós vamos, né, trabalhar nessa criança e consegue fazer os trâmites irem num prazo razoável, onde a criança ainda está no foster system e ela consegue sair de lá e entrar na lista das que estão aptas para serem adotadas. No Brasil, não. Bom, a gente sabe, quando a gente processa uma coisa no Brasil, senta e espera. Porque às vezes você recolhe lá na próxima encarnação. A gente sabe que demora. E esse processo no Brasil não é diferente. Então, às vezes, as crianças estão aptas a serem adotadas com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, porque demora vários anos para realmente destituir o pátrio poder. Então, por isso que esse número é diferente. Mas mesmo assim, se você pensar que tem 3 mil e 4, então a gente anota aqui, ó, de 370 a 135, isso aqui representa 1/3 das crianças que estão aptas a serem adotadas. Nos Estados Unidos, 1/3 são adotadas. No Brasil é 1/8. Muito menos crianças. Por quê? Porque o brasileiro exige mais o perfil da criança. Então é só cultural mesmo, né? Sem julgamento algum. E o que é o perfil da criança? É uma criança bebê, né? Eles não querem a partir dos 5 anos ou a partir dos 5 anos, e a cor da pele, de onde que veio, e várias outras coisas. Qual que é o histórico da criança, se tem algum problema de saúde, seja ele qual for. Então é tipo, coloca você bem naquela fichinha que eu quero uma criança assim, loirinha de olho azul, bebezinho que acabou de nascer, que o pai e a mãe, sei lá, faz, né, idealiza aquela criança. E o americano não tem muito isso. Ele tem também, escolhe também o perfil, mas muito menos, e a gente vê isso nos números, nas estatísticas, que é assim que ocorre. Tá? Então, Só para adicionar uma coisa, não sei Sim. se você vai falar, mas a minha mãe trabalhou com adoção junto com a Embaixada da Bélgica no Brasil. E quando o estrangeiro vai adotar no Brasil, ele não tem direito de escolha nenhuma. Sim. Ele simplesmente chegou e aí é apresentado, toma, esse é teu filho. E a mamãe conta cada história inacreditável. A maioria são negros, acima de 8 anos, que ficaram assim rejeitados, realmente ninguém queria. E ela recebia no aeroporto esses belgas, um lourão de 2 metros de altura, com a mãe enorme, e aquele desespero de querer conhecer a criança. E ela sempre presenciando nesse momento, quando chegava no orfanato, e aí traziam a criança, aí vinha aquele menino tudo tímido, porque já foi devolvido. E você via, né, o cara, o pai, meu filho! E aí abraçava, dormia, era muito emocionante. Inúmeras histórias. É bom mais trazer isso, porque aí a gente diferencia mais uma coisa. No Brasil, quando você é estrangeiro, você não tem direito a escolher nenhum perfil. É só o brasileiro em si que pode escolher o perfil da criança. Então, eles não têm escolha. Por isso que estrangeiro vai, entendeu? Porque aí sempre não escolhe. Você conhece seu filho lá na hora, não tem nem foto. É o que tiver, ok, é o que tiver. Esse quer ter um filho. Né? Assim. Então, aqui mais um slide só para conversar um pouquinho. Então, aqui, ó. Eu vejo melhor aqui. Então, a gente tem alguns tipos de adoção. Vamos ainda falar sobre Estados Unidos e Brasil. Adoções do governo, que não tem custo financeiro, e adoções privadas, que tem custo financeiro. No Brasil, nós temos o sistema de orfanato. Orfanato, o quê? É uma instituição onde as crianças, né, abandonadas ficam lá. As pessoas não são pagas para cuidar da criança, mas são pagas pela instituição, pelo orfanato. São funcionárias do orfanato, ganham seu salário para trabalharem no orfanato e cuidarem das crianças. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem um sistema de foster system, que é diferente. A criança, ela é placed na casa de uma família e ela é paga para receber essa criança. E o valor varia de $1.000 a $2.600, dependendo do problema da criança. Na Califórnia, dentro dos Estados Unidos inteiro, a Califórnia
o estado que mais tem crianças para serem adotadas. E também é o estado que melhor paga para você ser um foster parent. E com isso, tem coisas boas, né? Porque ajuda as pessoas que realmente querem ajudar as crianças a pelo menos não terem despesa financeira, porque está tudo coberto, mas também faz com que alguns peguem as crianças só por causa do dinheiro, e aí tem maltratos, e aí as crianças não recebem nada do que deveriam receber em termos do que nós falamos da importância da família. Pois é. Então existe também esse problema dentro do foster system, mas é diferente. Aliás, a Mansão do Caminho do Divaldo é foster system, porque as crianças são colocadas dentro das casinhas da Mansão do Caminho que tem um pai e uma mãe. Só para saber. Estou curiosa de saber que o Divaldo fez dessa maneira lá na mansão. E a gente tem os critérios de adoção. Tem um typo aqui. Critério de adoção. Então, assim, qual que é o critério? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Você pode ser homem ou mulher, pode ser casado ou solteiro, tem que ter uma estabilidade financeira mínima para você conseguir adotar a criança. Nos Estados Unidos, você precisa ter 25 anos de idade, no Brasil, você precisa ter 18. Só que a criança tem que ser 16 anos mais nova que você. Não, o pai ou a mãe tem que ter 16 anos mais velho que a criança. Acho que é a mesma coisa, né? Esse é o critério, mas a partir de 18 anos, ou seja, se você tem 18 anos e quer adotar uma criança de um aninho, você pode. Né? E óbvio que são os critérios para você começar um processo de adoção, e aí vai ver se a pessoa está apta psicologicamente, todos os âmbitos que você tem que go through para saber se você realmente está elegível para adotar uma criança. Tá? Mas é isso daqui. Mas aí, então a gente pensa agora, tanto faz a criança estar no orfanato ou no foster system. As crianças ficam nessas instituições, nesse sistema de 0, pode sair da maternidade já ir direto para o foster, de 0 até 17 anos. Quando ela faz 18 anos, eles são retirados do sistema e eles precisam sair de onde eles estiverem, da foster family ou sair do orfanato. Então imagina, exatamente, além da jornada de vida difícil que eles já tiveram, porque não é fácil estar em orfanato nem em foster care, aí agora você faz 18 anos e a sua vida não melhora. Pelo contrário, você vai ter que sair e se virar. Aqui o governo dá algumas ajudas, tipo, você pode ir para o community college, não pagar, mas vai pagar teu aluguel, tua comida, seu carro, seu insurance, né, para você viver. Então, esses jovens de 18 anos, quem tem filho aqui de 18 anos, se você imaginar teu filho de 18 anos se virando sozinho totalmente, a gente vê que não é fácil, né? Então a gente vê esses jovens, primeiro eles já começam com 16 anos com a ansiedade de saber daqui 2 anos eu tô frito. Daqui 2 anos a mão maior, aqui é ruim, lá é pior. Né? Então já começam a ter essa ansiedade. O que vai acontecer quando eles tiverem 18 anos? Já começa ali. Então, óbvio, o que a gente espera que vai acontecer com esses jovens? Né? Eles já estão perdidos, vão ter mínimo de assistência financeira, nada de assistência emocional. Né? Quem que vai cuidar deles lá na rua? Então, é isso que acontece quando faz 18 anos com essas crianças. Eles têm boas chances, poucas chances de ter um bom futuro. Venhamos e convenhamos. Vão ter uns que vão conseguir vencer tudo isso, mas não é fácil. Já foi criados em família, agora com 18 anos, vai para a sociedade com essa preparação nenhuma que você tem. Boa sorte. Né? Então, aí o que acontece nos números aqui? Esses jovens, né, de 18 anos que a gente está chamando aqui de não acolhidos, 70% representam os mendigos jovens. 86% deles são jovens presos. 40% não completam o colegial ou high school. E 60% tornam-se pais antes dos 20 anos de idade. E aí, estima-se que desse jovem, cada um desse jovem custa 1 milhão para a sociedade durante a sua vida. Porque é preso, tem despesa. É mendigo, aí teve um problema, chama o 911, é despesa para ir para o hospital. Não completa o high school, aí não tem dinheiro, tem que ficar no food stamps, não sei o que, é despesa. Então,
É 1 milhão que custa durante a vida para dar o mínimo de acolhimento né, para esses jovens. Então, eu trouxe só esse slide para a gente pensar que quando a gente ajuda esse adolescente, não é só ajudar o adolescente, é a nossa contribuição para um mundo melhor e também para a prevenção de futuros abandonados, para uma quebra desse ciclo vicioso. Então tá, eu só preciso vocês chorarem um pouquinho. Vamos só ver um videozinho. Janinha, a Zuti Felipe tem um recadinho aqui pra você, tá bom? Você não sabe ler? Segura aí. Ó, aqui tá escrito sim e aqui tá escrito não. E aqui tá escrito: aceita ser meu filho? E aí, ó, você tem que responder. Ó, toma aqui a caneta. O que você marcou? Um sim! Você quer que eu seja seu papai? O que eu sou pra você agora então? Papai Felipe, dá um abraço então, papai Felipe. Oh, Deus. It was about 6 months before my 16th birthday when I first got to Hillcrest. The director approached me and said that I could stay. I held my composure and I didn't cry, but I wanted to do a backflip. It was weird to see people that cared and they showed they cared. They didn't just say it. After a month or two of seeing these genuine people, I was a new person. We found out that we would be able to come in and support Hillcrest, not only financially, but also have one of the children over to our home. They recommended 1 weekend a month, as well as the holidays. I walked into the front doors and I hear, oh, there's Dakota. And I looked around and there was this guy standing in front of me and he's like, hi, I'm Jonathan Jones and we've been set up to be your host family. He was totally blown off guard by it because, again, it really wasn't planned. And she just gave me the biggest hug. And it was weird. I just, I'd never experienced that. She just immediately showed me this love that I didn't get. It all just fell into place. Divinely inspired. I really believe that. And they just totally accepted me, which was a shocker. I never expected them to just take me as I was. We were so glad to hear his story, even though it was a tough one to hear, because we knew that this kid really wanted to connect with us. Yes, that was in October, November. And now he's our And son. that's right, in June, the adoption became final, and now it's almost been a year since then. I'm blessed to have them. I mean, that's not even the right word. I love them so much, and they love me so much. He has poured into us and fed us just as much as we feel like we have him. So to us, it was a match that was just meant to be made. Had I not gotten into Hillcrest, I probably would be in jail or dead. That's the hard, cold truth. Gente, tem tanto testimonies, depoimentos na internet. Eu separando os vídeos, escolhendo, eu só chorava. Eu fiquei 1 hora chorando, porque cada um que eu vi, né? Aí eu escolhi só um pequenininho e um adolescente para a gente sentir com esse vídeo tão curtinho o impacto que tem uma criança pequenininha, emocionada, e ele com 16 anos, né, teve uma vida super difícil, que eu cortei essa parte do vídeo só pelo nosso tempo, e de repente terminar assim. Então a gente não tem ideia do que é o sentimento, o que significa isso para eles, né? E pra gente, que a gente vai ver depois também, para quem adota, porque esses pais estão com cara de bem felizes aqui pra mim, vocês estão achando? Você viu o que ela falou? Ele traz pra gente tanto quanto nós damos pra ele.
Isso aí foi uma... Janinha, Essa aqui é coisa fofa demais. Então tá. Então vamos agora falar um pouquinho mais sobre a adoção em si. Então, quando é que se está pronto para adotar? Né? Então, isso é importante. Gente, a palestra daqui de hoje, a fala, não é para que ninguém saia daqui e vá adotar uma criança, não. A gente está trazendo aqui... Pode me adotar, né? A gente está trazendo aqui só, assim, um conhecimento na visão espírita, porque são tantas coisas que a gente pensa sobre adoção, então de trazer um pouquinho da realidade, e aí é de cada um, né? De se sentir nesse shoes ou não. Não é de convencer ninguém, mas é só pra gente conversar sobre esse assunto, que em cada slide a gente vai ver a importância da gente pelo menos pensar ou de saber sobre isso. Se não for para aplicar na nossa vida, que pelo menos nos dê um conhecimento que amplie o nosso conhecimento, as nossas opiniões sobre a adoção em si e sobre alguém que a gente vê, né? Então, adotar deveria, mas não é para qualquer um. Por que deveria? Porque nós não somos irmãos uns dos outros, não era para o nosso irmão estar sofrendo por aí, né? Mas a gente sabe que nós estamos evoluindo, então ainda não é para qualquer um, né? Porque o que a gente precisa saber, qual é o sentimento que move dentro do nosso coração, para saber se a gente está pronto para ser um pai ou uma mãe adotivo, né? E que sentimento que tem que ser dentro do nosso coração? Qual sentimento que a gente tem que ter dentro do coração? O amor. Tem que ser um sentimento de amor. Porque se não tiver esse sentimento de amor, vai ocorrer devolução, infelicidade para a criança que foi adotada, infelicidade para o pai e a mãe que adotaram, ou o pai ou a mãe. Então não vai dar certo. Vão acontecer coisas que não vão ser positivas. Porque a força, o sentimento que moveu para que aquilo acontecesse, tem que ser o amor para dar certo. Então, para começar. Então, por exemplo, o que leva muitos casais a adotarem é problemas com a infertilidade, que não podem ter filhos biológicos, aí optam por ter filhos adotivos. É válido? É. Mas esses casais, o pai ou a mãe, ou os dois, eles precisam fazer uma viagem interna deles e entender bem o que é que está fazendo eles infelizes. Porque uma criança adotiva não vai curar o problema da infertilidade. Então, o que faz você infeliz? O fato de você não ser fértil, não poder gerar uma criança, tanto o homem quanto a mulher? Ou você está triste porque você não pode ter filhos? Ou é porque você não tem um filho? Existe essa diferença, porque se você está triste, depressivo, ou seja o que for, porque você não pode ter filho, vai chegar um filho adotivo e você continua não podendo ter filho. Né? Agora, se você está porque você não tem um filho, chega um filho adotivo, agora você tem um filho. Então, essas coisas, né? Óbvio que quando a pessoa sign up para adotar, tem todo um programa que vai assessorar e que vai fazer aquilo. A gente está dando uma pincelada em algumas coisas aqui. Um relacionamento que vai mal. Criança adotiva nenhum vai consertar um relacionamento que vai mal. Porque a criança, ela tem que vir para um lar harmonioso e não conflituoso. Então, embora a criança traga muitas bênçãos, dá trabalho. E com certeza vai chacoalhar a dinâmica do casal com grande chance de piorar um relacionamento que já não estava bem. Né? A gente muda. A vida antes de filho e depois de filho muda. Então, você tem que estar pronto para ser isso, tanto biológico quanto adotivo. Então, às vezes a pessoa, a vida financeira tá ótima, eu quero dividir, vou adotar uma criança que está precisando, não tem nada, vem, vou adotar 3 aqui. Gente, mas se o sentimento que está ali não é o amor para você adotar, a criança precisa de uma estabilidade financeira na vida? Claro que precisa. Mas o que ela precisa mais do que tudo? De amor. Amor, de colo, de cuidado, de afeição, de ensinamento. E isso, dinheiro não dá. Isso é você que dá. Então, se você quer ajudar uma criança nessa parte financeira, é diferente de você querer ter um filho e adotar uma criança. Então, adote uma criança à distância. Deixa seu dinheiro contribuir para a educação de uma criança, para ajudar a médica de uma criança, para a alimentação de uma criança. Porque você ter um filho adotivo não é simplesmente você dar para ela uma estabilidade financeira. E ser realista, né?
porque as cicatrizes do passado dolorido sempre estarão lá. Gente, a gente traz cicatrizes de outras vidas. Imagine cicatrizes que estão à flor da pele, que são dessa vida. É óbvio que as crianças, então, têm que ter o bom senso, né? Tipo, realístico em relação à criança. Então, essas crianças vêm com muitos traumas, vêm com muitas dores. E só o tempo que realmente vai, aos poucos, cicatrizar. E, às vezes, as crianças, elas têm dificuldade de confiar nesse pai ou mãe adotivo. Por quê? A rejeição que elas sentem é muito profunda. Então, elas têm uma dificuldade de confiar. Ou então, essa vontade de estar com os pais biológicos fala mais alto. Então, essa adaptação, essas dores, essas expressões, é algo que a gente deve esperar da maioria dessas crianças que passou. Esse menino que a gente viu o vídeo não veio de uma vida fácil. Então, vai ter aquele espírito que vai conseguir lidar com isso de uma maneira melhor e uns que vai se revoltar primeiro. Mas essas crianças, elas, a partir do momento que elas começarem a receber amor e cuidado e tudo isso, elas vão, e sobretudo, quem é que está ajudando para essas crianças? A gente não pode esquecer do apoio divino, que nunca falha. Então, quando a gente realmente toma uma decisão baseada no bem, a gente tem todo o apoio e sustentação da espiritualidade que vai ajudando. No Cristo, tem uma coisa que é muito comum, é que quando, eu acho que hoje em dia talvez seja mais uma tendência a dizer para a criança em determinada idade que ela é adotada, e eu não sei exatamente qual é a porcentagem dos pais que criam, depende talvez se pegou bebê ou não, ou às vezes fala mesmo assim, mas é muito comum, depois da criança saber que foi adotada, ela criar uma expectativa ou até de querer reatar um relacionamento, se é que possa encontrar os pais verdadeiros, porque no fundo, dentro deles, eles querem resolver, sabe, por que me abandonou? Por que não deu continuidade? Eu quero ver a mãe, eu quero ver o pai e perguntar, por que, sabe, isso daí é um quest que você vê muitas pessoas buscando os pais de uma forma muito intensa, porque dentro deles aquilo fica remoendo. Mesmo quando teve um successful story na adoção, com pais amorosos e tudo mais, aquilo não go away. E às vezes eles precisam resolver isso, eles precisam ver, eles precisam entender, e às vezes encontram e falam, ok, resolvi, agora segue minha vida. De repente os pais estão numa situação diferente, igual a querer até ser amigo, mas uma coisa é verdade, pai adotivo, mãe adotiva, tem que ter medo disso. A gente sempre tem que agir no bem e pro melhor. Por quê? O amor que eles deram, a atenção que eles deram, não tem como ser esquecida. Não tem. São sentimentos que você planta que já estão ali, né? Então essa convivência amorosa dará lugar ao aprendizado e um futuro feliz. Então com o tempo essas feridas vão fechar e vão dar essa oportunidade de um futuro mais feliz construídos a partir de um presente diferente, né? E cada caso é um caso. Vão ter crianças que vão ser adotadas bebezinhas e aí os pais decidem, né? Eu acho que ninguém aqui vai querer saber, descobrir, sei lá, leu em algum lugar, alguém contou que é adotado. Ninguém quer saber. Então, essa é a decisão de cada pai e mãe de contar ou não para o seu filho, né? De quando contar e de como contar. Mas a maioria aqui, a gente está falando mais de uma adoção tardia, onde a criança já vem com essa bagagem, já sabe muito bem que ela é adotada e por aí vai, né? Eu acho que o que é mais difícil é isso aqui. Então, alguns mitos, né, que a gente escuta. Homossexual não oferece um lar saudável. Ser rico, tem que ser rico para adotar. Tem que ser casado para adotar. Então, isso daqui não importa, né, gente? Alguém acha que alguma coisa disso aqui importa? Não. A gente o que a criança precisa? De amor, de carinho, de atenção, de disciplina, de tudo que a gente tem conversado aqui, e qualquer um desses aqui pode dar. Então não importa a sua sexualidade, se você é rico ou pobre, se você é casado ou não, o que a criança precisa é do cuidado. Então não existe, isso realmente são mitos, e graças a Deus que isso daí já com a lei já foi derrubado, né? Como a gente falou, pode ser rico, pode ser casado, solteiro, mínima condição financeira, idade, não importa. Então, pelo menos a lei civil já está andando contra esses mitos que ainda existem. Então, todo mundo pode ler junto?
Que ele tem amor para dar, que dê. Não importa. Né? Não se nega amor. Essas crianças não têm amor, não tem tudo que a gente falou. Aí tem duas pessoas que querem dar. Então tá. Então a gente mostrou naquele vídeo um depoimento mais das crianças, né? De como que é essa emoção de ouvir que vai ser adotado. Preparamos um pouquinho desse vídeo aí, só para a gente ter uma noção dos pais que adotam. Como que é a perspectiva deles? Vou mostrar para vocês. A adoção, para mim, ela é uma forma de ter filhos. Não é maior e nem menor do que o biológico. Então, ela não pode ser vista como um ato de caridade, como uma coisa que eu sou uma pessoa especial porque eu adotei. Não. Eu acho que, se for colocar assim, eu vejo o Lucas como uma pessoa especial que me aceitou como pai dele. Então, a gente não usa esse termo, eu adotei o Lucas, e sim, nós nos adotamos. A princípio, a tua motivação era apenas ter um filho, depois te depara com uma ficha onde tu pode escolher idade, raça, se pertence ao grupo de irmãos, condição de saúde. Isso faz um movimento no teu imaginário que começa a idealizar essa criança. Cada criança é única, uma caixinha de surpresa, e vai trazer coisas para esse pai e para essa mãe que eles também não têm como delimitar. A pessoa entende que a adoção é a forma de se ter filho. Para me transformar, por isso. Porque são muitas concessões. Então, primeiro a gente tem que se conhecer. Para adotar, primeiro eu tenho que me conhecer. Para depois conhecer outra criança, ou querer adotar. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho no dever de casa antes de se conhecer. E realmente, porque tem pessoas que às vezes não estão aptas a ter uma planta em casa. Porque às vezes, né, não cabe naquela rotina dela. Então, se conheça e depois busque as formas legais de adoção. A gente ganha muito mais do que a gente dá. Eu sou uma pessoa muito melhor que a minha. Vale passar por um processo de adoção, vale esperar e a adaptação terminar, vale as brigas, vale as terapias, vale as correrias, as leituras, vale... Eu diria, se tu não quer ter um bebê, uma pessoa muito nova, adota uma pessoa mais de 10 anos pra cima, porque normalmente quando a pessoa tem 15, 16 anos, elas já perderam mãe e costume, tipo, ninguém mais vai me adotar. Então é legal elas ficarem com um pouquinho mais de esperança. Então, esses exemplos aqui são todos de adoção tardia, porque é onde a gente realmente tem dificuldade, né? Os bebezinhos, eles vão rápido, tanto aqui como em qualquer lugar do mundo. Mas essa tardia, e tardia é a partir dos 5 anos, é a criança que tem irmão, é a criança que é escurinha, ou a criança que tem qualquer problema de saúde, ansiedade, depressão, seja o que for, né? Não apenas as habilidades, assim. Então, esses são alguns depoimentos, como eu falei. Se vocês quiserem, o dia que vocês quiserem, não, gente, estou precisando chorar um pouquinho, assista. Vai no YouTube, depoimentos de adoção. Tem uma história para contar que eu contei para o Márcio. Adoção para mim. Pode falar. Hã? E lembra da Jennifer? Sim. A irmã dela tinha uma dificuldade para ficar grávida. E ela disse que a burocracia aqui nos Estados Unidos para adoção é tremenda.
Então ela resolveu ir para a Rússia adotar. Mais fácil, né? Você tem uma amiga que adotou lá também. Aí aconteceu que ela se inscreveu e aí ela foi e disse, olha, dia tal venha o seu marido para você ver as crianças que estão aptas. Ela foi, um montão de criança. Ela chegou lá, uma menininha de uns 3 anos, saiu correndo, mami, mami, mami. Como disse, ela começou a chorar, pegou a menina e adotou. Depois que ela adotou, ela ficou grávida, porque relaxou, né? Essa menina é a cara dela, não tô brincando, gente. A cara dela. Você não viu o da cor, o menino, como parecia com a mãe adotiva, né? Com cabelinho vermelho? Hoje é uma médica, uma menina excelente, e é mais parecida com a mãe do que a irmã. E são tantas histórias. Agora, um parênteses. Não é difícil adotar nos Estados Unidos, nem no Brasil. Aliás, é muito fácil, se você não escolhe o perfil da criança. Essa é a diferença, porque aqui é o foster to adopt. Você não pode ir direto adotar, você tem que ser foster primeiro, mas você pode falar, eu quero adopt, então ele já set up você para ser foster to adopt, e é só o paperwork go through, no máximo 1 ano, você está com seu filho. Sem custo e ainda recebe pela criança. Agora, quando você quer o bebezinho, não sei o que, aí já é mais difícil, entendeu? E quando você já tem uma criança adotada, e digamos, é muito comum, a mãe tem 10 filhos e deu todos para adoção. A gente tem até uma amiga que aconteceu, você adotou a criança, e aí quando a mãe tem filho que quer dar para adoção, você tem a prioridade, porque você já tem o irmão ou a irmã. Aí você consegue um bebezinho sem estar na fila do hospital direto para tua casa. Mas não é difícil. Aí vai um pouco para a Rússia, vai para a China, vai para outros lugares, porque as leis são diferentes e lá você consegue um bebê mais fácil, você paga por ter. Não tem nada de errado, não estou julgando, só estou dizendo que é assim que funciona. Eu vi no YouTube também um estado, que eu agora não estou lembrando qual era o estado aqui dos Estados Unidos, que quando as crianças estavam já chegando naquela fase, perto dos 18, como last resort, eles faziam como se fosse uma convenção, como se fosse uma festa, alugavam tipo um sítio para fazer comida e tudo mais, e todas essas crianças que estão aptas para adotar, que já estão ficando velhas, iam com seu crachazinho com seu nome, e todos os pais que queriam adotar iam também. Então era como se fosse uma grande festa, todo mundo comendo, barbecue, jogando bola, brincando, e aquela chance de ver aquela criançada toda. E você vê como eles, coitados, os adolescentes assim, tentando ser overly nice para convencer, entendeu? Então se esforçando muito para ser polite, bem vestido e fazer uma boa apresentação, né, porque sabendo já que está chegando no fim da linha. Meu filho que veio para adoção não tem aborto. Agora, assim, eu também, eu não encontrei, eu procurei muito. Acho que as lágrimas estavam deixando eu achar assim, outro vídeo, porque uma vez eu vi esse vídeo, eu também não me lembro do lugar aqui dos Estados Unidos, mas era uma comunidade, era um lugar que tinha praticamente só negros, e aí tinha essa congregação, essa igreja que era muito grande, e eles, os membros dessa igreja, que era enorme, decidiram que na cidade deles, no bairro deles, ali não ia ter criança abandonada. Então todas as famílias falaram, eu posso adotar 2, eu posso adotar 1. E eles foram e pegaram todas essas crianças que estavam para ser retiradas do sistema e cada um pegou em casa, na sua casa. Então não tinha uma pessoa na comunidade inteira que não tinha um filho adotivo, todos eles juntos. E eu achei tão lindo, assim, foi uma decisão, não, eu posso. Igual quando a gente fala aqui, vamos fazer uma campanha, eu trago isso, eu trago aquilo, a campanha era que vão pegar as crianças, para ninguém ficar abandonado. E o bom do suporte system da igreja. Eu não consegui achar mais, foi lindo de ver isso aí. Aí mostrava todos os testemunhos deles. Então vamos lá, a gente está acabando. Então, um pouquinho da visão espírita aqui, né? Medo do filho adotivo ser problemático. A gente tem medo disso, né? É natural que a gente tenha medo disso. Mas como é que a gente reflete nisso daqui? Existe o filho biológico perfeito? Existe filho biológico problemático? Então o problema não está no filho adotivo ou no filho biológico, né? Então muitas vezes a gente não tem aquele filho biológico que a gente quer. Ele pode ser nosso cobrador do passado, pode ser aquele espírito que não tem nenhuma afinidade com a gente, vai ser o filho biológico difícil.
Assim como a gente pode ter um filho adotivo difícil, a gente também pode ter um filho adotivo muito mais fácil que o nosso biológico. A gente não tem realmente que colocar como é adotivo, vai ser problemático. Tem aquela bagagem que a gente falou, vocês viram no depoimento, o que vale a pena, o que vale. Óbvio que tem casos e casos, né? Mas na grande maioria, você vai cansar de ver depoimentos alegres, felizes, que deram certo sobre a adoção. Né? Então isso daí que também não deixa de ser um mito que a gente cria. E a gente sabe que a genética não decide a qualidade e defeitos da criança, moral da criança. A genética é o quê? Ela é responsável só pela nossa formação física. Né? O que vem das nossas más tendências, essas coisas, é da nossa bagagem espiritual. O que, na sua grande maioria, com amor, disciplina e cuidado, para isso que a gente tem a família, a gente consegue melhorar essas nossas más tendências. É para isso que a gente está aqui. Então não está na genética. Às vezes fala, o pai era um presidiário, a mãe era uma drogada, o filho vai ser. Não está na genética. Né? Vai ser o que você vai criar. Às vezes você nunca bebeu na sua vida, nunca fumou na sua vida e teu filho é biológico, é o drogado em pessoa. Então, quando a gente começa a refletir, vê que não tem realmente relação, não é uma coisa significa a outra. Né? E quem que escolhe os nossos filhos? Quem? Quem vocês acham que escolhe? A gente está grávida, vai ser pai, vai ser mãe. Quem que foi você que escolheu aqui? Ó? Deus escolhe os nossos filhos, tanto biológicos quanto adotivos. A gente não tem esse poder. A gente não sabe se vai ser menino, não sabe se vai ser menina, não sabe se vai ter doença, se vai ser saudável, se vai ser bom, se vai ser ruim. Deus mandou pra gente o filho que a gente precisa ter, que precisa da gente. E assim também acontece com o filho adotivo. O próprio caso que a Ivone trouxe, e de tantos outros, a pessoa, não, eu olhei aquele menino de 16 anos com um histórico horrível, é para ser meu, a pessoa sente, a espiritualidade está ali, já é seu filho, não precisa vir da tua barriga, é seu, esse é seu filho. Né? Então a espiritualidade também está ali. Deus vai dar pra gente o filho que nós precisamos e o que precisa da gente. Laço espiritual. O que a gente entende daqui? Que laço espiritual sempre vai haver um laço espiritual. Ou já formado entre nós e os nossos filhos, ou que vai se formar. Sempre vai haver um laço espiritual. Né? Então, filhos biológicos ou filhos adotivos, todos vão trazer essa contribuição de aprendizado mútuo. Então, às vezes você vai ter um filho biológico que vai ser seu filho pela primeira vez, assim como o seu biológico ou adotivo. Nunca foi meu filho, mas a partir daquela existência, daquela convivência, vai agora é seu filho. Você acha que a gente tem os nossos filhos e nunca teve a primeira vez espiritualmente falando que você vai ser mãe daquele espírito, ou pai daquele espírito? Então sempre vai ter a primeira vez. E a gente não tem como dizer, esse filho adotivo não tem nenhum laço comigo. Será que a gente realmente pode dizer ali que não tem nenhum laço? E às vezes o filho biológico não tem um laço espiritual comigo. A gente também não pode dizer isso. Às vezes não. Às vezes nunca foi seu filho, nunca nem veio na sua família. É aquele que nunca se relacionou com você, mas agora vai. Então laços espirituais, ou eles já estão formados, ou eles vão se formar. E isso que é a família universal, né, que a gente fala. E Deus vai organizar essa família pra gente, feita de filhos biológicos ou de filhos adotivos, de acordo com a necessidade dos espíritos envolvidos naquela família. E propiciando a experiência necessária para aqueles espíritos. Tá? Então, se desejamos um mundo melhor, a adoção é um caminho excepcional para vivenciarmos esse sentimento sublimado. Então, feliz daquele que tem a capacidade de amar. Porque amando, nós nos tornamos menos egoístas, porque a gente começa a pensar no outro, para o outro, com o outro. E com isso a gente deixa de pensar só na gente. Então é esse o processo. Né? Tanto do filho biológico, quanto do filho adotivo, quanto de uma pessoa que você adotou para cuidar, né? Um idoso, seja o que for. Esse processo de adoção, de cuidar de alguém que nos transforma numa pessoa menos egoísta.
e como seguidores ou potenciais ou tentando seguir o Evangelho de Jesus, que é para isso que a gente está aqui, a adoção é algo tangível, é algo que a gente consegue fazer com as nossas próprias mãos, que a gente já tem condições, né? Então, se você pensa, um dia já pensou em adotar uma criança e tem receios, a gente espera que esses slides tenham aberto um pouquinho essa consciência, tirado um pouquinho desses receios, né? E sabendo que se você realmente já pensou ou ainda pensa, se informe sobre o processo de adoção na sua cidade. Não é, né? Tem muitos mitos, tem muitas conversas, mas quando você realmente fala, não, eu quero adotar uma criança, existe um programa lindo, tanto no Brasil quanto aqui, quanto qualquer, de adaptação para essa criança, aulas que você vai pegar, o que você vai entender, todo um processo de terapia, de como é que vai ser, isso aqui, para você, para se preparar. Então, o sistema, ele é rico nesses resources, recursos, para ajudar uma pessoa que tem a intenção de alugar. E adotar. Inclusive, ó, tem uma brasileira que trabalha na cidade de Encinitas e ela tem 25 crianças abaixo dela, ela é psicóloga do county e trabalha no sistema de foster. Então, quando você foster, não só você está numa família, mas você tem como é que fala? Ela é como se fosse a representante do Estado que fica checking nas crianças o tempo todo. Se teve algum problema na remaneja, coloca em outro, prepara para adoção. Ela é social worker, psicóloga, e ela trabalha na cidade de Encinitas. É uma amiga nossa que sabe tudo sobre isso aí. E ela fala todos os problemas. E outra coisa também, né? Existem grupos de apoio. Então, se alguém está pensando, ou pensou, fica na dúvida, ou conhece alguém que está pensando, vai em um grupo de apoio. Vão ter para conversar com uma pessoa, eu já adotei, assim, essa é a minha experiência. Você vai encontrar experiências que tipo, meu Deus, não devia ter feito isso. Sim, mas não culpa a criança adotiva. Porque você vai encontrar pai e mãe biológicos falando, nunca devia ter tido filho na minha vida, porque olha isso. Não é? Tem isso, a gente tem. É que nós temos sorte que a gente vem de famílias com amor e tudo certo na nossa grande maioria. Mas tem filho matando pai e mãe aí. De verdade, assassinos, entendeu? Então, não é a criança, não é porque é adotiva. Então, grupos de apoio vão ter experiências boas, vão ter experiências ruins, e essa é a vida. Com o filho biológico também é a vida. Então, esses grupos de apoio, para quem quer conversar, é bom, né? Para ajudar. Então, é isso, gente. E, acima de tudo, é confiar em Deus. Confiar em Deus durante o processo. Porque, como a gente falou antes, Deus, a espiritualidade maior, está sempre nos apoiando, nos assessorando, quando a gente decide agir no bem. E adotar uma criança por amor não é qualquer bem. É um bem muito grande que a gente está fazendo para a gente e para a criança. Então é óbvio que a gente vai ter todo o amparo da espiritualidade. Então agora vamos terminar lendo juntos essa frase. Quem quer amar, quem quer amar, não escolhe. Ama a criança que precisa ser amada.